Olá, meus queridos alunos, alunas da nossa escola bíblica Palavra Viva. A graça e a paz do Senhor Jesus para todos vocês. É um prazer recebê-los de volta aqui na nossa escola. E nós vamos hoje dar um passinho a mais no nosso estudo acerca da criação, né? Em Gênesis capítulo 1 e 2. Nós já falamos sobre os 6 dias da criação e tudo que Deus criou para formar este mundo, né, este planeta como nós o vemos. Nós já vimos que houve 2 criações e na primeira nós temos um Éden totalmente mineral, aonde Lúcifer, o anjo que mais tarde iria se rebelar, né, contra Deus, o querubim da guarda ungido, que se rebelou contra Deus, ali ele habitava no meio das pedras preciosas. Então, com a revolta, com a rebelião de Lúcifer, toda a criação que Deus já havia feito entrou num caos, por isso a terra era sem forma e vazia, e então Deus faz uma operação sobrenatural e cria este mundo vegetal e animal, né? Além de ele continuar sendo mineral. Mas Deus coloca vegetações, Deus coloca vida animal, para que, então, esse planeta pudesse ser habitado pela sua mais perfeita criação, que é o ser humano. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, e deu-lhe o nome de Adão, e da costela de Adão Deus tirou uma mulher, a quem Adão deu o nome de Eva. E ele disse que ela era carne de sua carne, osso dos seus ossos, e a chamou de Eva. Assim, então, nós concluímos os 6 dias da criação. E hoje nós vamos falar sobre o 7º dia da criação, em Gênesis capítulo 2, do versículo 1 a 3. Assim foram acabados os céus e a terra, com todo o seu exército. Ora, havendo Deus completado no dia 7º a obra que tinha feito, descansou nesse dia de toda a obra que fizera. Abençoou Deus o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que criara e fizera. Então Deus descansou nesse dia de toda a obra que fizera. O 7º dia é o dia do descanso de Deus. Há muita controvérsia a respeito de guardar-se ou não o sábado. Nós vamos falar disso um pouco mais à frente, mas hoje eu gostaria de frisar uma coisa muito importante. O sábado, ou Shabá, é uma ordenança de Deus especificamente para os judeus, para que eles se lembrassem, né, de que Deus trabalhou 6 dias. E no 7º dia, eles deveriam também descansar e adorar a Deus. O Shabá era uma forma de Deus, do povo manifestar a sua fé num Deus que trabalhava por eles, que os abençoava. Então, no 7º dia, eles não podiam fazer nenhuma atividade, eles não podiam trabalhar, e eles então iriam se colocar à disposição de Deus para adorá-lo, para exaltá-lo, né, para cultuá-lo. Então, ao judeu foi dado essa incumbência, é uma determinação da lei mosaica, que se cumpra e se guarde o 7º dia. Já para os cristãos, essa lei não é válida. Por que não? Porque nós recebemos de Deus um novo sábado. E o livro de Hebreus vai nos ensinar isso, que ainda há um descanso para o povo de Deus. E esse descanso é Cristo. É nele que nós descansamos. Exatamente por isso, a igreja primitiva começou a guardar, não o 1º dia, aliás, não o 7º dia, mas o 1º dia da semana. Por quê? Os judeus descansavam no 7º dia, porque ali Deus terminou toda a sua obra. Para o cristão, o 1º dia representa a conclusão de toda a obra redentora que foi realizada através de Jesus Cristo.
porque no primeiro dia Jesus Cristo ressuscitou. Então, por isso que a igreja guarda o primeiro dia e não o sétimo dia. No primeiro dia da semana, os cristãos em todo o mundo guardam esse dia para cultuar a Deus, para adorá-lo. Muitas igrejas têm as suas escolas dominicais, escolas bíblicas, onde o povo se reúne para estudar a palavra. Também é um dia que o cristão reserva para estar com a sua família, para passar um tempo juntos, almoçando juntos. Na minha casa, nós adotamos uma tradição, meus filhos já se acostumaram com isso. A cada 15 dias, nós reunimos, um domingo sim, um domingo não, nós reunimos toda a família. Hoje, a minha família é composta por mim, pela minha esposa, pelos meus 5 filhos, pelas minhas 2 noras e a minha futura nora, que é a namorada do meu 3º filho. E nós nos reunimos todos, de vez em quando nós trazemos também a sogra do meu filho mais velho, já que a minha segunda nora não tem os pais vivendo mais com, ela tem um pai que ela não tem contato, e também tem a mãe que já partiu para a eternidade. Então, nós reunimos todo mundo e nós celebramos essa comunhão como família juntos, mas de qualquer forma, todos os domingos um ou outro filho almoça conosco e nós mantemos essa tradição. Então é muito importante no primeiro dia que nós nos preocupemos com 2 coisas. Primeiro, aliás, 3 coisas. Primeiro, o culto a Deus. É dia de celebrarmos ao Senhor e manifestarmos a nossa alegria por sermos filhos e filhas dele. Segundo, nós descansarmos. Domingo não é dia de trabalho, não é dia de adiantar o trabalho do escritório, de trazer trabalho para casa no final de semana. Não, domingo é para nosso descanso, para o nosso lazer, para nós recuperarmos as energias necessárias para reiniciar no segundo dia da semana o nosso trabalho. E também para desfrutarmos de um tempo com a família. Então, Deus descansou nesse dia de toda a obra que ele fizer. Agora, deixa eu fazer aqui algumas observações finais para nós terminarmos esta lição sobre a criação, a criação do mundo. A Bíblia diz que nunca ninguém viu a Deus. Então, em 1 João capítulo 4, verso 12, a palavra de Deus diz: ninguém jamais viu a Deus. Em 1 Timóteo 6,16 também, o apóstolo Paulo diz, falando a respeito do Senhor, ele diz: aquele que possui ele só a imortalidade e habita em luz inacessível, a quem nenhum dos homens tem visto nem pode ver, ao qual seja a honra, o poder sempiterno, amém, o qual nenhum dos homens tem visto nem pode ver. Em João capítulo 1, versículo 18, também ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito, que está no seio do Pai, esse o deu a conhecer. Mas Deus se dá a conhecer, sim, através da sua criação. A criação de Deus o revela, e o homem é inexcusável quanto a não reconhecê-lo como Deus, Criador e Todo-Poderoso, e deturpar a verdade da criação. Salmo 19, versículo 1 a 6 diz: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há fala, nem palavras, não se lhes ouve a voz. Por toda a terra estende-se a sua linha, e as suas palavras até os confins do mundo. Neles pôs uma tenda para o sol, que é qual noivo que sai do seu tálamo, e se alegra como um herói a correr a sua carreira. A sua saída é desde uma extremidade dos céus, e o seu curso até a outra extremidade deles, e nada se esconde ao seu calor. Romanos capítulo 1, versículos 18 até o 25, pois do céu é revelada a ira de Deus contra toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. Porquanto que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Pois os seus atributos invisíveis, o seu eterno poder e divindade,
são claramente vistos desde a criação do mundo, sendo percebidos mediante as coisas criadas, de modo que eles são inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, contudo, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, as suas especulações se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se estultos, e mudaram a glória do Deus incorruptível, em semelhança da imagem do homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Por isso Deus os entregou nas concupiscências de seus corações à imundícia, para serem seus corpos desonrados entre si, pois trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram à criatura antes que ao Criador, que é bendito eternamente. Amém. As promessas de Deus são tão verdadeiras que o pacto com Israel e sua restauração estão vinculados ao equilíbrio e ordem do universo. Jeremias capítulo 31, versículos 33 a 37. Mas este é o pacto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinarão mais cada um a seu próximo, nem cada um a seu irmão, dizendo: conhecei o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior, diz o Senhor. Pois lhes perdoarei a sua iniquidade, não me lembrarei mais dos seus pecados. Assim diz o Senhor, que dá o sol para a luz do dia, e a ordem estabelecida da lua e das estrelas para a luz da noite, que agita o mar de modo que bramem as suas ondas. O Senhor dos exércitos é o seu nome. Se esta ordem estabelecida falhar diante de mim, diz o Senhor, deixará também a linhagem de Israel de ser uma nação diante de mim para sempre. Assim diz o Senhor, se puderem ser medidos os céus lá em cima e sondados os fundamentos da terra cá embaixo, também eu rejeitarei toda a linhagem de Israel, por tudo quanto eles têm feito, diz o Senhor. Ainda há outros textos relacionados com a grandeza da criação de Deus. E eu quero deixar para você aqui a dica para você ler esses textos. Provérbios capítulo 8, do versículo 22 até o 30. Salmo 148, Salmo 136, versículos 3 a 9. E o Salmo 104, a segunda parte do capítulo, né? Salmo 104, leia todo o Salmo 104 e você vai ter ali uma visão da grandeza da criação de Deus. Então nós vimos aqui, para encerrar a aula de hoje, nós vimos que Deus estabeleceu um decreto, um decreto divino aqui. Ele disse que se puderem ser medidos os céus lá em cima e sondados os fundamentos da terra aqui embaixo, também rejeitarei toda a linhagem de Israel por tudo quanto eles têm feito, diz o Senhor. Então, no versículo 36, ele também diz, se esta ordem estabelecida falhar diante de mim, diz o Senhor, deixará também a linhagem de Israel de ser uma nação diante de mim para sempre. Portanto, Israel nunca deixará de ser uma nação diante de Deus, mesmo com sua rebeldia, mesmo eles tendo rejeitado a Jesus Cristo como Messias. Deus está tratando com eles, eles estão sendo severamente disciplinados para que voltem-se para o Senhor, se arrependam e recebam Jesus como seu Messias. Isso certamente acontecerá durante o reinado do anticristo, mas vai acontecer esta promessa de Deus, porque a ordem estabelecida por Deus jamais falhará. E os céus lá em cima jamais poderão ser medidos. Tão grande é a extensão do universo. E os fundamentos da terra jamais poderão ser alcançados. O homem pode escavar para baixo, que ele não chegará jamais até os fundamentos da terra. Por isso, Deus jamais rejeitará
toda a linhagem de Israel. Alguns judeus se perderão, mas Israel como nação será preservada por toda a eternidade. Então, terminamos aqui a nossa aula de hoje. Muito obrigado por você ter participado conosco. No nosso próximo encontro vamos falar sobre a criação do homem. Vamos começar a nossa lição de número 10 no nosso curso Panorama Bíblico, tratando sobre a criação do homem. Meu querido, que Deus o abençoe em nome de Jesus. A minha oração por você neste final de aula é que Deus possa abençoá-lo, que você possa desfrutar de tudo aquilo que Deus criou para você, que você receba na sua vida a graça, o amor de Deus. E se você ainda não tem a Jesus como seu Senhor e Salvador, está vivendo uma vida totalmente fora do padrão de Deus, você está sofrendo, você está enfrentando lutas, você chegou numa posição na tua vida em que você sabe que não há outro caminho, entregue a sua vida a Jesus. Permita que Ele seja o Senhor da sua vida e Ele possa então oferecer para você tudo aquilo que Ele já conquistou através da sua morte na cruz, da sua ressurreição, da sua ascensão e da sua glorificação à direita do Pai. Que Deus o abençoe ricamente em nome de Jesus. Também quero pedir a você agora um grande favor, que você nos ajude, coopere com o nosso trabalho. Se você achou esse vídeo importante, relevante, você entende que mais pessoas precisam receber essa ministração, então curta o nosso vídeo, dê um like, você vai estar nos ajudando. Se você se inscrever no nosso canal, você vai poder ter acesso a mais do nosso material, vai receber também as informações acerca de novos vídeos que estão sendo postados e vai fazer parte dessa grande família que nós estamos formando no YouTube, que é os alunos da Escola Bíblica Palavra Viva. E também você pode compartilhar esse vídeo lá no Facebook, lá no Instagram, no Telegram e em outros lugares, nas redes sociais aí, pela internet. Você pode compartilhar e nos ajudar a divulgar essa palavra. Que Deus abençoe. Até o nosso próximo encontro em mais uma aula do curso Panorama Bíblico, aqui na Escola Bíblica Palavra Viva.